Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá! Bem, muito bem-vinda, Patrícia. Estou muito contente de estar a fazer esta entrevista contigo. Na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa. E não vamos fazer a coisa muito formal, porque não é. É só mesmo uma conversa para sabermos mais de ti. É isso. Jamais seria uma entrevista entre a gente. Claro. E assim que é bom. Então vamos começar? Vamos. Com a primeira pergunta, que é, vamos pôr-te aqui em grande destaque, que é, qual é a sua graça? A minha graça é Patrícia, mas ia ser Marcelo e depois ia ser Thaís. Quando minha mãe não sabia ainda qual era o gênero, né? E era Marcelo. Fui Marcelo durante toda a gestação. Quando eu nasci, ai, é uma menina. Então vamos botar Thaís. Já no começo já tem essa coisa do gênero, né? Uma loucura. E que é uma questão do gênero que eu acho que parece que minha mãe estava adivinhando ali, que veio a minha vida toda, assim, né? Do que é o masculino e do que é o feminino. Engraçado. Mas aí depois fui ser Thaís. Ah, então vai ser Thaís. E aí, na altura do registro, né, do nome, não podia... Minha mãe queria com TH, mas no cartório, na coisa né, enfim, não podia, por algum motivo. E aí, na altura, no Brasil, tinha um Guaraná chamado Thaí. Ela falou assim, ai, vamos fazer bullying. O nome não era esse, mas na escola vão chamar ela de Guaraná. E aí virei Patrícia. Muito bom. E quem é Patrícia Ubeda? Patrícia Ubeda é uma pessoa muito... Acho que é uma pessoa de extremos, assim. Pode estar muito animada, muito eufórica, muito interessada. Acho que interessada é uma palavra que define assim, bastante, né, apaixonada. Mas também tem momentos que faz... E aí também é de uma maneira bem profunda, bem intensa, de tô cansada. Porque eu acho que tem muita energia aí. Mas isso é agora, né? Daqui a pouco também é outra coisa. É, como sempre, não é? Como sempre. Então, esta entrevista também tem a ver com o festival, né? O Festival Tem Graça, que é um festival internacional de mulheres palhaças, e o Bolina, no qual vais participar, nós temos aí uma parceria. Então, assim, como esta pergunta que vai guiar a nossa entrevista, como é que, ou quando é que tu percebeste que querias ser palhaça? É engraçado isso porque... Quer dizer, não é nada engraçado, é porque o meu caminho, ele veio do teatro, né? Então, essa percepção, ela não se deu assim... Olha... Não, eu acho que eu sempre tive uma ligação muito forte com o humor. É daí que eu achei, né, assim, que eu tenho uma relação forte. Eu gostava de fazer as palhaçadas para a malta rir, mas isso não quer dizer que a gente vira uma palhaça por conta disso, mas percebi que gostava desse espaço, de que rissem de mim. E aí, quando eu entrei na Universidade de Teatro no Brasil, no Rio de Janeiro, na Unirio, fui fazendo as aulas e tudo mais, tendo assim um bocadinho assim, de cada linguagem e tudo mais, até que eu cheguei na Máscara e ali eu encontrei um lugar que realmente eu falei, rapaz, encontrei aqui um lugar muito forte, muito intenso para mim. E aí eu comecei a tal da intensidade, fazia tudo quanto era curso, chegava no Rio de Janeiro, eu ia para um festival, fazia um curso, e aí
soube que o palhaço era a menor máscara do mundo, né? Como se diz, como o Lecoq disse. E aí eu falei, opa, como assim, palhaço? E eu nunca tive exatamente uma identificação com circo, assim, não tinha essa vivência, sabe? Mas aí eu falei, olha, deixa lá experimentar. E aí, uma porta que se abre, uou! Um universo gigante. E aí, de novo, toda uma pesquisa e um interesse muito grande na linguagem, não só na linguagem do palhaço que se aproxima comigo, mas também ver estilos de jogos de palhaço que são bem diferentes do que é próximo de mim, mas que me interessa ver. E aí começou, acho que foi assim. Então foi esse caminho do teatro, né, de chegar na máscara e de chegar no palhaço. E aí do palhaço começar a ver o circo, começar a ver a rua, começar a ver o hospital, começar a ver, né? Aí teve os desdobramentos, né? Yeah. Eu ia te perguntar como é que foi o teu percurso até agora, mas já estás a descrever o teu percurso. É porque está tudo ligado, na verdade, né? Claro. É difícil ter uma coisa sem perceber o percurso. Claro. E se tu pudesses escolher, assim, 3 momentos significativos do teu percurso artístico, sim, 3 que fossem assim, quais é que escolherias? Tá, vou escolher aqui. Vou escolher 3 momentos bem diferentes. Uhum. E vou escolher porque é hoje. Amanhã eu escolheria outra coisa. Claro. Acho que eu vou escolher um primeiro momento da sensação, que não é exatamente o momento, é a sensação de você falar, no momento que eu percebi o prazer enorme que eu tinha de estar naquele espaço, que foi um exercício que eu fiz num curso livre de teatro. Isso vai lá umas décadas atrás. Eu devia ter uns 14 anos. E foi uma pequena apresentação que eu e um colega fechamos para apresentar para os colegas, né? Uma coisa bem simples, assim. E a gente se responsabilizou por aquilo. Então, a gente fez a música, né? Construímos a música, construímos a pequena coreografia, a pequena cena, tarará, ok. E eu lembro da sensação de chegar e minha mãe perguntar como é que correu, como é que foi. E eu lembro de estar muito presente no momento em que eu descrevia. Então, esse momento, dessa sensação, essa sensação, mais do que um momento, essa sensação. Isso para mim marcou muito, essa sensação de prazer, de realização e, na verdade, de responsabilização daquilo, sabe? Isso para mim foi bem forte. O segundo momento foi um momento muito especial e muito bonito, que eu não vou, assim, dificilmente eu vou esquecer, que eu fiz um espetáculo no Brasil chamado Homem nos Brasilis. É um espetáculo que eu tenho um carinho imenso, porque também está ali na responsabilização, né, da gente, da responsabilização enquanto artista, de montar o guião, de ter uma responsabilidade da cena. E aí a gente fez o espetáculo na linguagem da plataforma, enfim, e a gente teve um percurso super bonito com o espetáculo, mas teve uma apresentação que nós fizemos dentro da universidade, que era dentro de um projeto chamado Volta para Casa, alguma coisa assim. Então, os alunos que estavam no mercado já apresentavam o espetáculo, o seu trabalho, dentro da universidade. E eu lembro, antes de começar, a gente super nervoso, porque os 4, né, ocuparam esse espaço, vieram desse espaço, e também, né, tem, obviamente, uma gratidão enorme
por essa escola, e a gente sabia que tinha os professores que, né, enfim, que estavam lá, que foram responsáveis pelo nosso percurso, né, e que nos ajudaram imensamente na nossa formação. E eu lembro da gente fazer o espetáculo, foi um espetáculo super bonito, aquele espetáculo, né, onde os tempos acontecem quando tem que acontecer, tudo certinho. E ao final eu lembro da nossa emoção, dos 4 mesmo, de estar ali de alguma maneira em diálogo com aquele espaço que foi de enorme saber e de troca e casa, né? Exatamente, de volta para casa, assim, foi muito, muito forte esse momento. E outro momento, eu vou puxar um momento de extremo fracasso, porque também, né, esses também são inesquecíveis. Em 2010, esse do Ônibus foi o último, na verdade, eu mudei aqui a cronologia. Esse do fracasso foi em 2010. Eu fiz um espetáculo dentro do programa Enfermaria do Riso, que foi onde assim eu tive um contato muito íntimo com o palhaço, muito contínuo, e trabalhei no hospital. Foi a primeira vez que eu trabalhei no hospital dentro desse programa. A gente fez um espetáculo chamado Palhaço S, e a gente apresentou o espetáculo, a gente foi para um festival na Tunísia. E aí, na volta, a gente passava pela França, por Paris. E eu falei, vou estender aqui a minha temporada, porque eu quero experimentar, coitado, o palhaço na rua. Quero. Tinha uma pequena rotina, tinha um pequeno número. Falei, bora lá, vou fazer. Fiz uns 4 dias, não tinha muito tempo, mas fiz os 4 dias. E eu fracassei em todos eles. Todos. Mas eu vou contar, mas especificamente teve um momento que foi quando o menino, me vendo assim de longe, botou uma moeda no meu chapéu e falou assim, olha, continua, tipo, força, miúda, sabe assim, tipo, merci, tipo, mas bora lá, sabe assim. E é isso, também faz parte e foi muito, muito importante passar por esse fracasso. Nós tivemos agora, não tem graça, uma formação com a Jimena Cavalhete e ela dizia isso, é? É para falhar. Nós aprendemos muito mais a falhar do que a acertar nesta coisa específica que é o clown. Então, vamos falhar muito. E ela dizia, mas falha com tudo. Não, vamos falhar com tudo. Depois você tem que ter um tempo para lidar com isso. E pensar, né, e transformar essa falha em construção, mas é isso. Tu falaste de três momentos, não é? E é interessante falar que uns foram de palhaça, outros como atriz. O que é que distingue? E o que é que aproxima? Ser atriz e ser palhaça? É engraçado porque essa questão para mim já está bem misturada. Eu percebo que a palhaça ela está sempre, na minha experiência. Então eu posso fazer o Ônibus. Tem um olhar sobre a cena, sobre o jogo que já puxa a palhaça. Mas eu acho que quando você faz essa trajetória, né, da atriz para palhaça, eu acho que tem uma se alimenta na outra, eu acho. Então, acho que tem uma construção de saberes enquanto atriz, que quando chegou a palhaça, foi muito mais... não é muito mais fácil, mentira, a palavra não é fácil. Eu ser atriz
de alguma maneira, também fez ser a palhaça que eu sou. Uhum. Eu acho que é mais isso do que ser fácil ou difícil, não é isso. Então, eu tenho uma percepção de cena, uma percepção espacial, uma relação com a plateia. Isso fez também, isso lapidou eu enquanto palhaça. Mas não foi isso que você me perguntou. Você perguntou essa diferença, né? Uhum. Eu acho que a palhaça, para mim, ela tá sempre muito intimamente ligada a algo, ao meu universo, mas muito, sempre. A um universo, a um repertório meu, a uma identidade, a algo muito íntimo da artista. A atriz agora já é assim também, mas eu acho que não necessariamente. Uhum. Eu acho que a palhaça, ela é uma persona do artista. Por isso que eu acho que é por isso que eu tenho tanto nervoso quando falam do personagem palhaço, porque para mim está longe de ser personagem, para mim é persona, né? É a persona daquele artista em jogo, né? Num espaço de humor, num espaço de jogo da própria identidade. O ator pode também construir uma persona, sim, mas aí é outra coisa. Não necessariamente ele precisa construir essa persona. Não, passa por outros espaços, né? Pode passar por um texto, pode passar por um guião de ação. E é claro, ele vai lidar com a fisicalidade dele, o corpo dele, as emoções dele, a trajetória dele, a experiência dele, mas não necessariamente a experiência dele vai ser o tema. E o palhaço, né, ele circunda. A palhaça, ela tem como tema o seu próprio repertório. Não sei se eu respondi, mas eu acho que sim. Sim. E o que dirias que é, tu és palhaça de teatro, ou palhaça, mas também trabalhas num contexto muito específico que é o hospital. Então, consegues fazer essa não sei, não é diferença na construção da cena, mas nesses dois contextos, quais são os elementos que tu mais cuidas em cada um desses contextos? Com a Charlotte. De novo eu vou voltar para a trajetória. Claro. Porque a trajetória também baliza, assim, referencia para mim essas questões. Quando eu comecei a estudar o palhaço, né, a palhaçaria, a palhaçada, eu já comecei a estudar no intuito de entrar no hospital, nesse programa Enfermaria do Riso. Então, né, assim, eu acho que eu tive muita sorte e tenho muita gratidão por esse programa. Eu, enquanto aluna, estava inserida num contexto do doutoramento da professora doutora Nascar, que balizava, né, essa pesquisa. E a pesquisa dela era uma proposta metodológica para formar o palhaço para ir para o hospital. Ok. Que grande privilégio, eu acho, assim. Né? Então, ela trabalhou muito as bases do jogo, a base da relação, e na altura a disciplina chamava-se Jogo e Relação, e eu acho que tem tudo a ver, que né, como é que a gente jogava, como é que a gente lidava com o próprio universo. Depois, quando a gente lidava com o próprio universo, a partir da descoberta do jogo, né? Então, jogando, a gente descobria o próprio universo. Jogando e percebendo com a plateia, a gente se descobria, a gente se revelava e a gente conscientizava aquelas questões que são próprias e pessoais e identitárias. Então, assim, fui por ali e aí fui para o hospital. Nesse programa, eu fiquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiquei 7 anos nesse programa, 7 ou 6 anos, uma coisa assim. Então, assim,
desemboquei no hospital. Então, minha linguagem foi toda desenvolvida nessa pista. Uhum. Em algum momento, nesse período, nesses anos, eu falei, como é que é fazer um número e apresentar? E aí comecei a fazer nos cabarés. E aí eu percebi que havia alguma coisa que eu pegava da tal da atriz. Isso tudo não é racional, tá, Chuchu? É tudo assim, que depois, com algum distanciamento, você fala, olha que engraçado, eu aqui trabalhei coisas que o palco pedem, ou é mais interessante para o palco do que para o hospital, por exemplo. Uhum. Mas eu sempre atuei muito mais no hospital do que no palco. Depois eu fui trabalhar com outro grupo, Roda Gigante, trabalhei 2 anos, também no hospital. E ali foi o momento que eu tive uma crise do tipo, gente, pera, calma. Peraí, eu sou palhaça, mas eu não sei se eu me identifico tanto com a malta do circo. Peraí, e a malta do teatro? E aí foi... E aí eu tive que parar nesse momento, e aí eu voltei para o teatro. Eu voltei com mais energia para o teatro para perceber da onde que eu vim. Eu estava muito perdida. E aí encontrei a Slipa, que é a Escola Livre de Palhaços, que tem tudo isso no Rio de Janeiro que eu estou falando. Escola Livre de Palhaços, no seu primeiro ano... Não no seu primeiro ano, mas participei do primeiro ano, e a Escola Livre de Palhaços tem uma formação muito interessante que é por módulos. Então, eles têm aula de história do circo brasileiro, aula de mímica, aula de magia, e tinha sempre um mestre convidado, mestre de palhaçaria. Nisso, no final dos módulos, a gente sempre tinha uma apresentação na praça. Olha lá a minha... Voltando o quê? O meu... Como é que é o nome? O meu fracasso, né? Recorrendo, olha, meu Deus, vamos para a rua de novo. E foi um momento que eu aprendi muito também, porque comecei a entender a metodologia daquilo, comecei a perceber o que precisava enquanto ferramenta, enquanto fisicalidade de ocupar aquele espaço. Então, aí voltei para a rua. E aí fui para a rua, e aí comecei a trabalhar um bocadinho coisas de né, espetáculos, números no palhaço. Depois eu vim para Portugal e voltei a estar no hospital na Operação Nariz Vermelho. Falei isso tudo para falar que o que eu sinto é que o palhaço, isso para mim é a maior lição da quarentena, e eu tenho falado isso em quase todos os lugares de conversa, assim, que é impressionante como a linguagem ela se adapta à linguagem do palhaço, né? A gente, enquanto artista, pode não se adaptar tão bem, mas o palhaço, a linguagem, ela tem em si a verve da adaptação. Uhum. E essa adaptação ela se dá a partir de, obviamente, saberes do artista que a calça, que está ali à frente. Mas, assim, mais concretamente, percebo que no palco eu consigo gerir uma dramaturgia, um jogo cujo interesse é muito centrado em mim. Uhum. Então, eu posso falar sobre as questões que eu quero tratar agora. Está muito centrado na figura que eu sou, a dramaturgia está muito centrada em temas que me interessam, ou o que é desafiador. Quer falar, Su? Não.
ou temas, ou pesquisa pessoal que me interessa naquele momento. Então, eu sou a rainha, né, assim, eu posso gerir a maneira, dramaturgicamente, da maneira como eu quiser, posso gerir esteticamente da maneira que eu quero. É claro, se isso vai ter eco na plateia, aí é outra coisa. Mas eu posso ser o eixo central daquela dramaturgia. Também sinto isso na rua. É claro que na rua, esse apelo, né, de manter a suspensão, manter né, o que vai acontecer, um momento certo para passar o chapéu, tudo isso precisa ter muito claro na dramaturgia. É diferente do palco, né? Que o palhaço tem uma luz, tem outros recursos para lidar com a própria dramaturgia. No hospital, não. No hospital, é claro, vamos ali com a nossa mala de repertório, de interesses, de universo, de cultura, que é muito próprio daquele palhaço. Mas o palhaço está a serviço, né, está em diálogo, está para um universo, tema e o repertório daquela criança, daquele espaço, daquele profissional, né? Então, é um trabalho que o palhaço não vai deixar de ser quem se é, mas tá a serviço do outro, né? Falei pra caramba devia ter só falado isso. Porque eu vou me... Mas é isso, a gente assim conhece-te muito bem, tu levantaste aqui uma série de questões que eu acho super interessantes. E essa questão de o palhaço estar ao serviço, né? No hospital estás ao serviço dos pais, dos enfermeiros, da criança, e estás mais permeável e não estás tão agarrado a uma dramaturgia, não é? Porque as coisas são mais fluídas. Em relação a isso, desse serviço, tu acreditas que o humor tem um serviço a prestar a esta sociedade? Tem um papel para contribuir para uma sociedade que é mais justa, idealmente? Há pouco tempo, né, atrás, no Brasil, a gente perdeu um humorista muito, muito interessante, o Paulo Gustavo, e uma das frases dele que rodou assim, né, que é, talvez eu cite a frase errada. É possível, gente, é possível, já peço desculpas, mas é algo como: o humor é resistência, né? Ou é resistir, o riso é resistir, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que o humor, a gente só ri daquilo que a gente tem distanciamento, do que a gente está curado, ou o humor ajuda nessa cura, ou o humor lembra da gente, né, da nossa parte saudável, e para mim esse é o ponto do palhaço no hospital. Né, o humor dialoga com a parte saudável das pessoas, né? Lembra que existe a doença, mas existe também a saúde em todos os corpos. Então, assim, acho que o riso ele é uma maneira de dar a mão para quem está do lado sem dar, sabe? Assim, a gente se torna cúmplice quando ri. Por isso que eu acho também tão importante saber do que se ri. Porque isso também diz muito da gente. Mas eu acho que sim. Eu acho que o riso pode ser revolucionário. O riso pode ser resistência. O riso pode ser um chute no rabo, sabe, do poder. Pode. Mas ele também pode ser uma chancela, uma cumplicidade com
com autoritarismo, com a discriminação, com o preconceito. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente tem que pensar nessas duas, Sim. nessas duas pontas. Mas eu acho que... Numa das entrevistas que irá também para o ar daqui a 2 semanas, eu creio, que nós fizemos à Virgínia Imaz, uma das coisas que ela dizia a propósito de ser mulher e ser mulher ativista, como ela é, e palhaça, contadora de histórias, ela dizia, sim, mas fazer humor sem consciência de género, ou fazer humor sem consciência social, ou fazer humor sem consciência, não é? Aí não há espaço de resistência, aí é fortalecer uma espécie de preconceito, é fortalecer, é a diferença entre o humor, talvez, e as anedotas, ou as piadas. Se você fortalece o sistema, e o sistema é super cruel, é super duro e cruel com quem tem, né, menos socialmente... menos poder social, digamos assim, né? Então, aí por que fazer? Mas eu acho também que quem tá ali quem está na gestão, quem é um profissional que pensa o humor, isso eu estou falando não só dos palhaços, né, dos humoristas, stand-up comedy, o que quer que seja, né, que tem essa ligação com o humor, pode ser exaustivo, porque é cansativo, mas eu acho, não só exaustivo, mas às vezes é muito duro também. Você fala, putz, aquela piada é tão boa, a malta ri que é uma maravilha. Mas, sabe, não vou tirar essa piada é tão boa. Mas assim, porque você a porta de entrada para aquele tipo de humor, sabe? Para aquela. Não é nem humor, mas para aquela visão de mundo. Esse é o ponto, né? Eu vi no outro dia uma live muito interessante sobre improviso, que até a Marta Borges dos Improváveis estava participando, e a Gisela Matos fez essa pergunta, né, como é que é a plateia no improviso? Eu já não lembro bem qual é a pergunta, mas era do tipo, a plateia é uma espécie de diretor, de encenador, de diretor de cena, né, da cena do improviso. E um dos colegas que estavam na mesa, que eu já não vou lembrar, na mesa, no quadrado do Zoom, falou uma coisa que eu não vou me esquecer, assim, não, mas a plateia não é um bom encenador, não é um bom diretor de cena. Você precisa conduzir, porque você é o artista. Claro. Você é a pessoa que é responsável por aquilo que vai ser posto em cena, e então você precisa conduzir. Na hora você precisa fazer uma escolha muito rápida do tipo, será que eu vou por aqui ou por aqui? Ok, isso aqui a malta vai adorar, o pessoal vai rir pra caramba, mas não é o tipo de humor, ou o tipo de cena, ou o tipo de questão que merece ter foco. Então eu vou pra cá. Sabe? E eu achei isso tão interessante de pensar, claro, não é subestimar a plateia, não é isso, mas você, enquanto artista, ser responsável por aquilo que você vai colocar em cena. O que você vai dar luz? Claro. E o que você vai deixar na sombra? E o que é que a Patrícia Ubeda deixa dar luz? O que eu dou luz? Eu acho que tem questões para mim que são que estão, não sei se são, mas que estão fortes mais agora. Eu acho que essa questão da graça na mulher, de um tempo para cá, já de um tempinho, mas de um tempo para cá tem ficado cada vez mais forte. É uma coisa que eu gosto e que eu quero, eu tento dar luz. Esse espaço de contra as escrituras. No sentido, não as escrituras sagradas, mas as escrituras sobre o humor.
né? Muitas delas, e até hoje, pontuam sobre o humor ser um espaço masculino. E a graça, no sentido não do humor, mas a graça no sentido do gracejo, da delicadeza e do sublime, está nesse espaço do feminino. E como se essas coisas também não fossem fluidas e não se encontrassem. E, enfim, eu acho que para mim esse é um ponto bastante... É algo que eu gosto da luz, assim. Vamos passar um vídeo de uma pesquisa que tu fazes para falar um bocadinho mais dessa condição de ser mulher e de como podemos trazer o humor para pensarmos nesta condição de ser mulher e ser mulher artista. E depois já voltamos. Eu adorei a música. Ai, é muito bom. A música com essas fotos ficou de alguma maneira, essa questão, né, do que me interessa pôr à luz surgiu aí, assim, eu acho. Você ia falar e te cortei. Não, era isso, era perguntar-te isso, né? De repente há uma construção, isto foi é um bocado em contexto de carnaval, não é? Que tu começaste a pensar, ok, a questão do corpo da mulher no carnaval, a questão da beleza, a questão de tudo o que é relevante num carnaval, mas que é também um espelho do que se passa no cotidiano no contexto brasileiro, mas eu acho que no contexto europeu também, não é? Que é... Então tu trazes essa relação com a sensualidade, então fala um bocadinho sobre esta pesquisa. Não, foi assim, 2010 me bateu essa loucura de vou brincar o carnaval de rua no Rio de Janeiro, né, é muito, muito intenso. E aí eu resolvi, e assim, tem fantasias engraçadíssimas, divertidíssimas, que são políticas, que são, né, que dialogam com a cena social que estamos vivendo, aquela coisa toda. Mas eu falei, não, eu vou pegar, assim, fantasias bem, quase infantis, no sentido de, né, é a noiva, sei lá, a prisioneira, a pirata, assim, fantasias sem tanta personalidade no sentido, né, de discurso, fantasias assim clássicas. Mas vou pôr a dentadura. Eu tinha essa dentadura em casa, que eu já usei no hospital várias vezes, na altura. Vou levar a dentadura e tal. E eu não tinha notado
que ali eu comecei foi engraçado que foi primeiro a ação e depois veio a reflexão, né? Depois veio a observação sobre aquilo. Comecei a reparar que as pessoas tinham sempre uma opinião sobre aquilo. Ou seja, o que era para ser absolutamente ordinário, que era uma fantasia de pirata, começou a virar tipo, what? O que se passa? Eu falei, a única coisa extraordinária que eu tô aqui usando é a dentadura. Não tem nada assim, tipo, de diferente xerife, sabe, assim? E aí foi quando eu comecei a reparar que, no geral, as mulheres no carnaval do Rio de Janeiro, elas podem se vestir do que quer que seja. Imagina, Marge Simpson, a pessoa tá toda de azul, com uma peruca roxa, roxa não, azul, não, toda de azul, toda de amarelo, com uma peruca azul. Mas tem um vestidinho colar, tem uma sensualidade que não abre mão. E o que for, seja o que for. E eu comecei a perceber que o homem entrava em espaços bem mais, uma paleta assim, de cores muito maior do que a nossa. Ele podia ser sensual, ele podia ser super engraçado, ele podia ser desleixado e com uma camisola de, sei lá, de político e tá tudo certo. Ele podia ser grotesco. Ele, inclusive, pode se mascarar de mulher. E ser engraçado. Ser engraçado. Porque a mulher, quando se mascara de homem, não é tanto, né? Aspas aí. Mas ele pode fazer a paródia do que ele quiser. Ele pode brincar do que ele quiser. Eu vi muitos homens com dentadura no carnaval, mais ou menos parecidas com a minha. Mas eu também percebi que não tinha tanta comoção. Ele era só um tio divertido, sabe? Ele só, o tio divertido da dentadura. Ai, que cara doido. Ai, que... Mas eu percebi que as pessoas tinham uma opinião de eu estar com a dentadura, do tipo, mas por que ela faz isso? Por quê? Eu falei, porque é carnaval. Mas por que você quer entrar nesse espaço? E aí eu comecei a ficar mais assim, impressionada das pessoas me perguntarem o motivo. Sendo que nos homens ninguém perguntava o motivo dele estar com uma melancia na cabeça. Era só divertido. Mas eu precisava de um motivo para estar o que é socialmente dito quanto feia, o que é socialmente dito como inapropriado, o que é socialmente dito como o espaço de humor que não é muito para a mulher. E aí isso me fez também entender mais o espaço da palhaça para mim. De uma maneira na pele, sabe? Assim, de uma maneira na experiência. Qual é o humor que a mulher pode fazer e que é aceitável ela ser palhaça? E qual o humor que ali, aquele espaço ali, o homem reina soberano? Aqui é um espaço de desconstrução, não é nem de desconstrução, mas é um espaço mais amplo, né, de entrar em espaços de feiura, de grotesco, de mais do instinto, mais de algo mais menos sublime. E a mulher pode falar dela, pode falar sobre as questões dela, pode falar, mas vê lá como é que é dito isso, porque... Mas é bonito. Tem sempre algo que tem que ser... Tem sempre uma bolha ali que circunda o que é o feminino, né? E o homem também tem essa bolha. Mas ele pode satirizar o que é feminino, por exemplo. Tem um espetáculo que eu vi no outro dia. Puxa vida, peraí que eu vou ter que lembrar esse nome. É um espetáculo que vou fazer aqui o comercial na Netflix, que é uma atriz
Putz, nome. O espetáculo... A gente depois vai pôr na descrição, a gente fala muito tarde e põe na descrição do vídeo. Tá bem. Mas será uma comediante? É uma comediante e ela faz de homem. Então ela tem o peito nu e tem os cabelos presos aqui, e ela faz de homem. Então ela faz a sátira masculina. E eu nunca tinha visto esse espaço a mulher se aproximar. Pelo menos eu, pessoalmente, nunca tinha visto. Né? Ela tá com uma espécie de casaco, uma jaqueta, assim, com cabelos aqui no peito, mas com peito nu, e satirizando o que seria desse universo masculino. E entra em espaços até bem desagradáveis, assim, para a plateia, o que eu adorei, muito interessante, mesmo, muito interessante. E eu acho que isso está se abrindo. Eu acho que isso a gente está começando a repensar ou abrir mais passagem, assim, abrir mais espaço. E eu percebo também, voltando à dentadura, que não é só uma coisa dos homens. Não é só tipo, os homens que falavam, nossa, que estranha, era sobretudo as mulheres. Isso que eu achei mais engraçado. Por que né? É pôr em causa também um espaço, não é? Um espaço que é bem definido. É pôr em causa esse lugar, não é? E qual é o lugar da mulher? Sim, voltando lá às referências, às escrituras, parece que é qualquer coisa ali que... Eu lembro que uma vez eu li, eu já não sei se foi na História da Feiura do Humberto Eco ou se foi na História do Riso do Escárnio do Minoir, já não lembro, mas falava sobre esse espaço, era um parágrafo, uma coisa muito curta, que falava sobre a mulher no humor, e falava sobre esse espaço que a mulher ela está num espaço intocável da beleza, do sublime, e sobretudo, né, como um objeto de atração. Então, o humor, entre aspas, macula esse serviço. Claro, porque a mulher está enquanto musa, enquanto lugar de inspiração, está em dois polos, na verdade. Está neste lugar da musa, de quem inspira, está pintada de forma sublime num quadro, e por outro lado também está como objeto risível, não é? A mulher que é prostituta, que é não sei o quê, portanto, como objeto de riso, ou seja, como estereotipada, não é? A loira, a não sei o quê. Então, é como objeto muito sexualizado, não é? E mesmo o humor... eu lembro também de ter lido isso, né? Quando a mulher pode ser engraçada? Né? Quando? Em que momento a mulher pode ser engraçada? Então, nesse livro, que eu já não lembro se é um ou outro, mas falava sobre isso. Né? A mulher ela pode ser engraçada quando ela é muito, muito gorda, quando ela é velha, ou quando ela tem alguma deficiência. Né? Ou não só deficiência, mas ou é anã, ou... Sim. Ou seja, está num espaço que não macula o desejo, a soberania do desejo masculino. Exatamente. Né, assim, então ele não vê aquela figura nem como objeto de desejo, nem como um espaço de maternidade, né, porque também é outro espaço
né, que a mulher ocupa. Então, assim, ok, agora você pode ser engraçada, agora podemos rir de você, né? Por quê, né? Bom, porque a gente sabe, mas assim, a gente precisa. Há um espaço assim a romper-se, não é? Em todas as áreas. Já tens a Garota Não, que é uma artista cantora portuguesa que realmente que tem uma música sobre isso, não é? Que é a preta não entra, a coxa não entra, a gorda só entra para fazer graça. Ela tem todo um que é maravilhosa. Ai, já quero conhecer. Já sim, a Garota Não. É assim, bem forte. Então, vamos mudar aqui agora assim de assunto, porque já estamos aqui quase há uma hora a conversar e precisamos ainda de falar sobre que características é que tu consideras importantes ou da pessoa ter ou da pessoa trabalhar para ser palhaça? Palhaço, clown, palhaço. Eu acho que quando a gente fala em palhaço, a gente está falando de muitas coisas. E para mim é importante pensar nessa diversidade. No sentido de que o palhaço que eu procuro, não é nem o palhaço que eu procuro, a maneira como eu me identifico trabalhar essa linguagem talvez seja diferente do que uma colega se identifica, por exemplo. Tem muitos palhaços que eu vejo que eu falo, nossa, isso é genial. Não é para mim, mas ai, que delícia ver, que bom ver. Tem outros que eu vejo que eu respeito o trabalho, mas falo, ai, não sei, para mim não me pega tanto, não comunica tanto uma coisa minha. E tem outros que eu falo, esse é da minha família. Esse pô, vamos trabalhar junto. Tipo, esse sabe, é parceiro porque tem uma visão, não é só visão de linguagem, mas tem algo no corpo que é parecido, tem algo no corpo no jogo que é parecido. Então, acho que, pensando que o palhaço tem uma diversidade enorme, que vem do quê? Vem da formação de cada um, vem de onde você atua, como a gente estava falando, né, da rua, da pista, do hospital, do palco. Então, vem para que público você trabalha, vem das experiências que você passou. Eu acho que tudo isso é fundamental para tecer o palhaço que você é, ou o palhaço que você quer ser, ou o palhaço que te interessa enquanto artista. Então, pensando nessa questão, para mim, muito pessoalmente, é importante o palhaço, a palhaça, estar disponível. Para mim, esse é bem importante. Então, para mim, existe conjugar duas coisas. Essa disponibilidade para a plateia também diz muito de onde eu venho, de onde eu trabalho, né? Assim, desse espaço. Então, essa disponibilidade à plateia, ao que acontece, a mudança da própria dramaturgia a partir de alguma coisa que acontece. Então, para mim, essa disponibilidade é muito importante. E a consciência do seu repertório, a consciência da sua persona enquanto, né, palhaço. Então, eu acho que essas duas coisas que se juntam, assim. Como é que você se conscientiza dessa persona, conscientiza do teu repertório, em diálogo com essa disponibilidade. Acho que hoje é isso. Amanhã pode não ser. Acho que hoje é isso. E como é que tu, claro, são esses princípios que tu queres ver num palhaço ou no te ver trabalhado em ti. Tu, enquanto professora, enquanto alguém que está a dar aulas e que dá formações, que vais dar agora uma no Bolina e que dás formações com regularidade, quais são os princípios para as tuas formações? É um trabalho mais dentro desta linha de consciência de quem somos em presença com a plateia, ou também introduzes coisas técnicas? Como é que é o teu trabalho?
pedagógico. Eu sou bem fiel de onde eu vim, no sentido de que, o que eu ofereço enquanto alguém que tem um olhar de fora, porque formador é um peso grande, mas enquanto alguém que está no lugar de fora, eu ofereço a metodologia, o caminho, o percurso que para mim faz mais sentido, que é o jogo. Então, eu já fiz várias formações, né, enquanto palhaça, enquanto aluna, assim. E todas elas foram muito bem-vindas. Mas quando o jogo ele é a maneira como a gente se apresenta, a maneira como a gente lida com si, com o outro e com a plateia, eu acho que o jogo é muito revelador de quem se é em relação e de quem se é para o outro. Então, para mim, o jogo ele é assim um grande mestre, um grande condutor da própria experiência. Porque também isso para mim é importante, a autonomia de quem está na experimentação. Porque eu vou lá, ofereço, né, uma experiência e depois eu vou embora. Então, mas para mim é bem importante a pessoa gerir, ter propriedade, consciência da própria experiência, para que ela consiga fazer conexões que eu não vou dar conta, porque eu não sei da vida da pessoa, né? Então, para mim é importante que ela tenha essa autonomia de gestão, né, daquela experiência que eu propus, para as questões dela, para as questões, para a trajetória dela, porque cada um também vai estar em um percurso muito diferente. Mas por assim, isso... muito concretamente, que ferramentas tu dás? Sim. Para mim é relação. Emoção, relação. Para mim, a emoção, nesse sentido, é a maior ferramenta do palhaço. É a consciência da emoção que ele tem. Então, o meu jogo, as propostas que eu vou, vai sempre em relação à emoção. Te respondi melhor agora, mais concretamente? Estás a responder muito bem. Eu estou a ser picuinhas. Adoro. Seja sempre. Então, olha, e quais foram ou quais são as tuas referências? Quais foram, assim, no início do teu trabalho? Ou quem é que te inspira agora? Como é que... Assim, a minha é engraçado, porque como eu não tenho tanta vivência em circo, né, assim, de ver isso no comecinho, né? A minha referência maior sempre foi vindo do cinema, né? Assim, então eu sempre fui bem maluca pelo Chaplin, bem maluca, bem loucona mesmo, de ver os filmes e repetir. Aquilo para mim era um lugar de muito de encontro, assim, eu amava aquilo, eu amava. Então, para mim, essa referência foi muito forte. Depois, todos os, né, as figuras ali do cinema mudo, para mim, eram sim, umas referências muito fortes. E aí, depois, quando eu comecei a estudar o palhaço, acabei indo primeiro nos palhaços brasileiros, né, como o Palhaço Chuchu, e aí sempre assim, um começo de palhaços, né, de homens palhaços, e aí depois eu comecei, olha, tem a Garde, por exemplo, que é uma palhaça que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de palhaço que conta história. Então, a Garde, nesse sentido, acho uma delícia vê-la em cena pelas histórias que ela conta. E eu acho que... Agora vou ser bem malandra aqui, bem justa, e bem injusta para quem está vendo a gente.
que é muito inspirador ver colega, para mim. Então, muito, para mim, muito, muito inspirador ver o colega descobrindo coisa em treino, fechadinho ali na sala de aula, ou indo para o hospital e assistindo, ou estando em jogo com um colega improvisando, e ele faz um negócio, eu falo, que danado! Olha isso que ele fez, sabe? Eu aprendo demais vendo o outro. Isso também acho que, voltando à formação, é muito importante. É você ver o outro. Porque ou você mesmo que você não se identifique com o fracasso ou com a vitória que o outro teve, você percebe a maneira como ele lidou com a plateia, ou é muito importante ver o outro, para mim, assim. Sim, sim. Olha, vamos terminar. Vamos. Vou-te fazer aqui algumas perguntas de resposta rápida. Assim, pim, pim, pim. Olha só, você entendeu como é que foi essa entrevista toda? Como é que você me pede respostas rápidas a essa altura dessa conversa, Suzana? Mas são perguntas fáceis, tudo muito fácil. Então, a primeira. O que é que tu fazes para a Charlotte aparecer? Ou seja, para entrares no jogo do clown, na energia da Charlotte. Eu levo para o corpo. E pode ser corpo diferente. Cada dia é um negócio, mas às vezes pode ser respiração. Pode ser, às vezes, só botar assim a mão no... É físico. Para mim é muito físico. Ok. Tens algum ritual? Tem o ritual da maquiagem. Eu acho que a maquiagem é sempre um momento que eu não gosto de fazer com pressa. Ok. Então, que conselho darias a alguém que está a começar? Tem que ser rápido. Ainda tem que ser rápido. Não, tem que ser rápido. Uma resposta curta. Gente, olha aí. Vamos escrever um livro. Não, eu acho que é se experimentar. Se experimentar, e não de uma maneira inconsequente, não. Eu acho que é fazer cursos, perceber dos cursos que faz, porque cada uma vai ter uma abordagem diferente. Que cursos que faz que, de alguma maneira, se comunicam mais com a própria pessoa e a partir dessas identificações perceber, às vezes é uma percepção que não é racional, estou falando isso porque eu já quis muito entender pela cabeça e perceber também que o corpo tem uma inteligência, vamos respeitar a inteligência que o corpo tem. O que é que te faz rir? O que me faz rir? Rapaz... eu acho que o ritmo me faz rir. Coisas que têm ritmo, eu sempre acho muito engraçado. Ritmo, quebra de ritmo. Eu acho sempre engraçado. Bem clássico, mas eu acho muito engraçado. Eu gosto, e talvez por isso também, eu gosto dos exageros. Eu acho engraçado os exageros. Ou os comedimentos. Quando é muito tipo, Buster Keaton, por exemplo, que tem um comedimento estético, mas que fisicamente ele é um exagero. Eu adoro. Queres dizer uma contenção? Assim, uma contenção. A contenção e o exagero, esses extremos. Os extremos que fazem rir. Então, eu não tenho aqui no meu guião, mas eu vou-te fazer aqui uma... Sim. Para quando um solo da Patrícia Ubeda para teatro? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho pensado nisso há décadas, Chuchu. Décadas. É tudo que eu posso te responder. Vamos terminar assim, triste? Vamos terminar assim? Não. Um sonho da Patrícia.
Um sonho. Ai, mano, eu sonho muito que as rendas em Lisboa baixem. Porque isso... Gente, a gente pode sonhar... os nossos sonhos, eles podem ser a medida da necessidade. Eu acho que isso também fala sobre o palhaço. Eu sonho que as rendas baixem, eu sonho que a gente seja vacinado logo, sabe? Eu sonho, por exemplo, comer açúcar e não engordar, assim, vertiginosamente. São meus pequenos sonhos, entende? Sei lá, eu acho que os meus quereres também nos dão conta da palhaça que eu sou, sei lá. Então, e um sonho da Charlotte? Um sonho da Charlotte? Eu acho que a Charlotte... Eu acho que a Charlotte, ela tem a coisa de sempre de fazer conexão. Acho que o sonho dela é sempre... Tem uma máxima no palhaço que eu não concordo, que é, não, todo palhaço quer ser amado. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que o palhaço, ele pode querer ser amado, mas ele pode querer outras coisas também. Essa é uma coisa que geralmente muitos formadores fazem, acho que pode querer. Mas eu acho que no caso da Charlotte, ela quer ser aceita. Mas também não acho que é uma máxima para todo palhaço. Mas a Charlotte, ela quer ser aceita, não necessariamente amada. Sei lá, de repente nem é isso, mas é o que me veio agora. E agora mesmo a última. O que é que a Charlotte diz à Patrícia? Ela diz, vambora. Não se importa, não se importe, não é tão importante, nada é tão importante assim. Nada é tão importante. Que lindo. Patrícia, muito obrigada. Foi maravilhosa esta entrevista. Olha, eu juro que depois dessa entrevista, eu me conscientizei que eu vou tentar fazer um curso de síntese. Eu juro, estou focada nisso depois. Não. É super interessante ver o teu conhecimento. Síntese. Essa... Eu quero deixar registrado para futuramente eu me lembrar. Obrigada, Su. Você é de uma generosidade absurda e esse projeto é demais. Parabéns. Obrigada por estares connosco.